Chega uma hora que a velocidade para resolver questões na preparação para residência médica passa a incomodar, porque o conteúdo é muito grande, você já passou pela maior parte dos assuntos e agora precisa mesmo de volume, precisa se testar, de encontrar quais são as lacunas na sua preparação. Só que ao mesmo tempo que você sabe que tem que fazer muita questão, você não quer deixar passar nada, você quer resolver ali as questões e aprender tudo, às vezes ler as resoluções completas, ver os vídeos todos de resoluções e fica incomodado com isso. Eu também me incomodei. Se você não me conhece, muito prazer. Meu nome é Pedro Martins, eu sou residente de radiologia na USP, tive excelentes resultados nas provas de residência, fui primeiro lugar geral no Einstein, primeiro lugar em radiologia na Unifesp, Unicamp, Unesp, Santa Casa, também passei na UNAMED, passei na USP, passei no Sul São Paulo e no Sírio-Libanês, e nesse canal eu falo sobre preparação para a prova de residência. Se esse é um tema do seu interesse, já curte aqui e se inscreve, não deixa de depois olhar os outros vídeos do canal, porque tem bastante coisa legal para você. Vamos direto ao ponto. Fazer questão demorado é um problema. É um problema no dia da prova? Não. Geralmente as provas te dão tempo suficiente para você fazer as questões de boa, responder lá, enfim. Mas, ao longo da sua preparação, você demorar muito nas correções é um problema, por quê? Porque seu tempo é limitado. E sendo seu tempo limitado, se você gasta tempo demais na correção de uma questão que você não tem que gastar muito tempo, você está sacrificando o tempo de uma outra questão que você deveria estar corrigindo e que te agregaria mais. Você vai acabar fazendo menos questões assim e revisando menos coisas importantes para você. E por isso, nesse vídeo, eu vou trazer a minha forma de corrigir questões, como é que eu pensava quando eu estava corrigindo uma questão e qual que era o meu objetivo na correção de cada uma delas, para que você tente replicar isso na sua prática e aplicando isso no seu dia a dia consiga aumentar, assim, o seu volume de questões, agora que a gente já está entrando na fase de revisão para a maior parte das provas. Então vamos começar aqui fazendo algumas questões e aí eu vou desenvolver com você uma sistematização de como é que eu resolvo e como que eu estruturo isso dentro do meu raciocínio. Vamos para a primeira questão, questão da prova da USP Ribeirão 2026. A médica de família e comunidade recebe para consulta uma gestante no terceiro trimestre de gestação. Quais vacinas devem ser orientadas? Veja só, essa é uma questão muito direta, né? Ou você sabe ou você não sabe. Você não tem que ficar fosforilando, você não tem que ficar raciocinando, pensando demais. Febre amarela, tétano, covid, influenza, dengue, covid, febre amarela, DTPA, tríplice viral, influenza, tétano, covid, DTPA, hepatite B, influenza, covid. Essencialmente, as três primeiras aqui, ó, tem vacinas de vírus vivos atenuados, né? E você não pode dar essas vacinas para gestantes. Existem pouquíssimas exceções, mas como princípio você não deve dar essa vacina para gestante. Então a única resposta possível é essa última. Veja que essa questão, se você acertar ela, você sabia, tipo assim, tá, beleza, é a única que não tem vírus vivo atenuado. Só que se você não sabia essa questão, você não precisa revisar todas as vacinas e todo o calendário vacinal e tudo que é orientado para gestante. Você só tem que saber o seguinte, tá, beleza, pera, por que eu errei? O red flag aqui é o quê? Se você marcar a C, por exemplo, você não poderia nunca ter administrado uma tríplice viral para um gestante. Esse foi o seu erro, entende? Uma questão, um aprendizado. Você tem que aprender que você não pode dar tríplice viral. Dengue, febre amarela, mesma coisa. Então, a bobeira aqui, que pode te levar a essa questão, é não saber que vírus atenuado não pode, né? Então, você conhecia as classificações das vacinas em vírus atenuadas e não vírus inativadas? Que no meu caso, sim. Associou a contraindicação geral na gestação? Sim. Reconheceu que a alternativa correta era a única que continha apenas inativadas? Sim. Repare que você não tem que saber sobre cada uma das vacinas, você não tem que saber tudo sobre, enfim, absolutamente todo o calendário vacinal e tudo que se pensa para vacina na gestante. Não, precisa acertar essa questão, só saber que vivo atenuado não serve. E aí, serve você simplesmente acrescentar isso aqui no seu deck. Você não precisa nem ler a resolução inteira dessa questão aqui ao longo do seu estudo. Não. É uma informação muito pontual, questão direta. Você não pode errar essa questão, mas se você errar essa questão, é simplesmente uma informação que você não sabia e que agora você sabe. Se você sabe essa informação, vai para a próxima. Você não precisa ler a resolução inteira, você não precisa ficar assistindo um vídeo de 10 minutos falando sobre o calendário vacinal do gestante, revisando tudo. Não, é uma informação. Você não sabia, agora você sabe. Colocou nas suas revisões passadas, o flashcard entrou no seu deck, bora para a próxima. A mãe de um lactente, também da USP Ribeirão, em 2026, 4 meses, aleitamento materno exclusivo, procura orientação porque vai voltar a trabalhar em 15 dias. O ganho ponderal da criança está adequado e a produção de leite é boa. A mãe está disposta a ordenhar para oferecer seu próprio leite para a criança. Qual a orientação quanto ao tempo máximo de armazenamento do leite materno ordenhado? O que você vai raciocinar aqui nessa questão? Você não vai raciocinar nada, né? Ou você sabe ou você não sabe. Se você já tinha visto isso aqui antes, você acerta. Se você não tinha visto isso antes, você erra. Esse é todo um tipo de questão. Veja que esse é um jeitão de questão e a gente trouxe dois exemplos da USP Ribeirão, não que seja uma prova decoreba, muito pelo contrário, eles até têm bastante questão de raciocínio, mas tem algumas questões, evidentemente, que são mais assim, de informações guardadas mesmo. Aí você clica aqui, acerta e corre para o braço. Por quê? Porque você sabe que são 12 horas na geladeira ou 2 semanas no congelador ou no freezer. Se você erra essa questão, você precisa reler tudo de amamentação?
preparação? Você precisa ler tudo de aleitamento de novo? Não precisa. E qual que é o problema de todos os bancos de questões e de todos os cursinhos? É que se você errar essa questão aqui enquanto você estiver estudando, esse cursinho vai mandar você fazer mais questões de aleitamento. Só que o problema não é que você não sabe aleitamento. O problema é que você não sabe essa regra específica. E nenhum cursinho recomenda que você refaça questões cobrando essa regra específica. Nenhum tem esse nível de granularidade, que é o que a gente usa aqui no Prisma. Se recordou dos tempos máximos de armazenamento de leite materno cru para uso domiciliar de 12 horas de geladeira e 15 dias de congelador? Ou sim ou não, né? Não tem muita coisa aqui. No meu caso, sim. Diferenciou a recomendação do Ministério da Saúde no Brasil, cobrada na prova das diretrizes internacionais, que apresentam prazos mais extensos. Muito honestamente, eu nem sabia dessas internacionais, então eu vou colocar aqui que não. Mas, sinceramente, só importa para mim o Ministério da Saúde. Eu acertei a questão, estaria confortável marcando sim aqui. Vou colocar não para aprender mais coisa depois. Ah, Pedro, mas eu errei, não sei. Agora, como que eu vou fazer para lembrar dessa informação? Você vai vir aqui embaixo. De acordo com o Ministério da Saúde, o leite materno cru, não pasteurizado, ordenhado e armazenado no domicílio pode ser conservado em geladeira por até 12 horas, isso aqui vai ser cobrado de você, e no freezer ou congelador por até 15 dias. Beleza, não sabia. Isso vai entrar na sua revisão espaçada, depois você revisa isso várias vezes ao longo do ano, e se você estiver errado essa questão, você não erra de novo pelo mesmo motivo. Esse é o tipo de questão muito direta. É um tipo de questão que, se você souber a informação, você acerta. E pronto, não tem etapa de raciocínio, não tem pegadinha, não tem pensamento intermediário, não tem nada. Ou você sabe, ou você não sabe. Agora a gente vai para o segundo tipo de questão, que é a questão voltada para fluxograma. Essas questões de fluxograma, elas são um pouquinho mais complexas do que questões que são eminentemente de decoreba, de você saber ou não saber uma informação, só que elas são exatamente uma extensão, são um passo adiante. Elas ainda não passam para a camada do raciocínio. Homem, 30 anos de idade, Unifesp 2026, apresenta cálculo de 2 centímetros no polo inferior do rim esquerdo. Qual é a conduta mais adequada? Aqui o que você tem que saber? Que existe um fluxograma de cálculo renal. Quando você vai resolver esse cálculo, a medida importa e o local importa. No polo inferior você não pode fazer leco, e se ele é maior do que 2 centímetros, ou maior ou igual, né, você só pode fazer a nefrolitotripsia. Beleza, essas são as condições, esse é o fluxograma. Ah, Pedro, mas eu não sabia, mas eu errei. Tudo bem, não tem problema. O negócio é que na hora que você vai fazer essa questão aqui, o que você tem que pensar é, existe um fluxograma. Quais são os fatores decisores de acordo com esse fluxograma? Ok, eu sei esses fatores decisores, que são o tamanho e o lugar no rim? Se eu sei, ok, eu vou acertar a questão. Ah, eu sei que eles são os fatores decisores, mas eu não sabia que a medida, por exemplo, era de 2. Ou então eu confundi polo inferior com polo superior. E agora? Meu Deus, o que eu vou fazer? Calma, o mundo não acabou. O negócio é, você fez uma questão, você errou por um motivo. Se você errou essa questão por um motivo, você não pode repetir um erro numa questão futura pelo mesmo motivo. Esse é o princípio do seu estudo. É assim que você vai resolver a questão rápido. Ah, Pedro, mas aí tem os cálculos de Struvita, tem os cálculos disso, tem os cálculos daquilo. Nada disso interessa. Se você erra uma questão dessa aqui, qualquer cursinho vai chegar para você e falar, faça mais questões de nefrolitise. E pode não aparecer nenhuma questão cobrando esse conceito aqui para vocês. Vão ficar lá querendo falar do Proteus, querendo falar da alcalinização, querendo... Nada disso importa. O que importa aqui é que você não sabia uma indicação. E o que eu quero é que você passe a saber essa indicação. Então, beleza. Identificou o tamanho do cálculo renal como principal critério para a escolha da terapia? Identifiquei, né? Falei que eram 2 centímetros. Qual que é a graça de você responder isso aqui? É que se você responde não, eu vou jogar para você, daqui a alguns dias, uma outra questão que cobre exatamente esse mesmo conceito. Não uma questão que pergunte se o Proteus deixa a urina básica. Não, eu vou perguntar o quê? Ah, um cálculo renal de tal tamanho, o que você vai indicar? Veja se isso não é muito melhor para o seu aprendizado. É o que a gente faz no Prisma. Identificou a nefrolitotripsia percutânea por seu tratamento de primeira linha para cálculos renais com diâmetro maior ou igual a 2 centímetros? Indiquei. Aqui eu acertei também, né? Adiante. Descartou o leco por considerar que a localização no polo inferior prejudica a eliminação dos fragmentos. Sim, foi a primeira coisa que eu fiz. Ah, Pedro, mas eu não sei nada disso. Beleza, aí você tem que dar um passo para trás e estudar a matéria toda. Ah, Pedro, já estudei, mas só tinha esquecido dessa informação? Com as habilidades a gente resolve. E se você quiser ver, né, o conteúdo todo detalhado, de acordo aqui com o guideline da Associação Europeia de Urologia, tá tudo aqui. Você quer ler o fluxograma, quer olhar com mais calma? Não tem problema. O que eu recomendo que você faça, porém? Que você venha aqui e adicione os flashcards do tema, para que você não esqueça, para que isso facilite a sua revisão espaçada. Vamos para a próxima questão. Veja como que a gente está revisando rápido. Existe um motivo para você errar. Você viu qual é esse motivo? Entendeu o motivo do seu erro? Você não vai ficar pensando, namorando aquela questão, falando, ai meu Deus, mas aí eu tenho que revisar tudo de nefrolitise. Aí os cursinhos costumam colocar a revisão da composição dos cálculos, as medidas gerais para você, sei lá, beber água, suco de laranja. Não, não tem nada disso.
você errou por um motivo. É esse motivo, pronto, acabou a questão, beleza? Ah, Pedro, mas eu tô errando muito por vários motivos. Aí sim, volta, assiste uma aula, lê um livro, mas não é na resolução da questão que você vai aprender isso, entendeu? Questão é, um erro, um motivo, você não pode errar de novo pelo mesmo motivo. Sírio-libanês, 2026. Mulher, 62 anos de idade, está em admissão hospitalar na enfermaria devido a pneumonia adquirida na comunidade. Tratamento com ceftriaxona, azitromicina e hidrocortisona. Nega comorbidades, glicemia capilar na admissão na madrugada 125 e na manhã em jejum 110. Não tem história prévia de diabetes e não possui glicada medida. De acordo com a diretriz de 2025, né, foi atualizada recentemente, a monitorização da glicemia. Então veja, aqui novamente, da mesma forma que a questão anterior da nefrolitotripsia era uma questão de fluxograma, que você tinha que saber assim, se o cálculo estiver em tal lugar, se o cálculo tiver tal tamanho, aí você vai fazer isso, ou você vai fazer outra coisa, e aí você tem que escolher isso, aí você tem que escolher aquilo. Essa questão aqui entra exatamente no mesmo raciocínio. Qual que é o raciocínio? Você tem algumas condições, e se você souber um fluxograma do início ao fim, você vai acertar a questão. Não tem jeito. Nesse caso aqui, eles foram meio malvados porque cobraram uma coisa super específica, né? Monitorização da glicemia capilar em paciente com uso de glicocorticoide. É difícil, assim, não é uma coisa muito fácil de você lembrar, não, né? Então, beleza, a ceftriaxona, azitromicina e hidrocortisona. Ah, beleza, o ponto aqui é esse, é você saber que a hidrocortisona vai subir a glicemia do paciente e que no paciente internado, mesmo quando não é diabético, se ele está em uso de corticoide, você tem que fazer a monitorização. Só que ele não cobra só o conceito de que você tem que fazer a monitorização, ele cobra também o conceito de quando é que você vai fazer essa monitorização. Não faço ideia de quanto foi o percentual de acerto dessa questão na prova, mas deve ter sido muito baixo. O gabarito foi esse aqui. No dia, confesso que eu, enfim, dei uma sorte e acabei acertando a questão sem saber os valores específicos, mas a essência é que é uma questão de fluxograma. E que se você sabe o fluxograma, que é o quê? Essencialmente, esse fluxograma aqui, que é o fluxograma da Sociedade Brasileira de Diabetes, que condiciona aqui, ó, história de diabetes? Não. Glicemia na admissão, primeira manhã em jejum, maior que 140? Não. Se o paciente usa glicocorticoide, aí você tem que monitorar? Tudo bem, é difícil falar assim, você tem que saber todos os fluxogramas da medicina. Mas é um fluxograma, é uma questão que tem uma resposta estruturada. Que se você seguir o passo a passo, você consegue acertar essa questão de forma replicável. Aí tá aqui toda a explicação, né, falando com base na explicação da Sociedade Brasileira de Diabetes, ok? E aí você vai colocar aqui os flashcards para você não esquecer mais. Essas são as questões que dependem de fluxograma, questões com poucas etapas. Unifesp, menino, 1 ano de idade, apresenta dor abdominal em cólica, vômitos, distensão abdominal a 8 horas. Exame físico, abdômen distendido, sem sinais de agitação peritoneal e ruídos hidroaéreos aumentados. Toque retal, sangue na ampola sem qualquer outra alteração. Qual é o exame complementar mais adequado? Aqui já muda um pouco a figura, veja. Enquanto as duas questões anteriores eram questões que dependiam de fluxograma, de você seguir os passos ali de uma tomada de decisão muito bem estruturada, essa questão não. Essa questão, o que tem nela? Tem um diagnóstico que pede, né, a prova da Unifesp desse ano, que foi a que eu fiz, ela pede um diagnóstico, só que ela não te pede só o diagnóstico, ele não pergunta assim, o que é que esse paciente tem? Não, ela assume que você já chegou à conclusão do que é que esse paciente tem, e se você ainda não chegou, é uma intuscepção intestinal, e aí você vai pedir qual que é o melhor exame para a investigação diagnóstica, né? Um exame complementar aqui para a investigação da intuscepção, que vai ser a ultrassonografia de abdômen, que você vê aquele sinal do telescópio lá dentro do abdômen da criança. Beleza, identificou o quadro clínico? Sim. Indicou a ultrassonografia para ser o exame diagnóstico inicial? Sim. Diferenciou o papel da ultrassonografia, né, o diagnóstico, do terapêutico, do enema? Muito honestamente, eu nem pensei nisso, porque eu já sabia de cara aqui que era ultrassom, então eu vou considerar que sim. Mas, para a pessoa, por exemplo, que coloca aqui o raio-x contrastado ou o enema, essa pessoa tem que pensar o quê? Que o enema ele já é a resolução, né? Ele é uma forma de você resolver a intuscepção, porque ele vai empurrar aquela alça para trás. Não é uma forma de você diagnosticar. Na verdade, se você fizer o enema de cara, o que vai acontecer é que muitas vezes você vai resolver antes de conseguir ver a intuscepção propriamente, e aí você vai ficar meio sem diagnóstico, vai ter um enema inconclusivo. E aí, beleza. Se você não sabia que o ultrassom era o exame para a intuscepção, você vai acrescentar o card. Mas aí aqui, veja que o desafio foi identificar a intuscepção e indicar o exame correto. Você só podia errar nessas duas coisas. Não tem muita coisa de tipo assim, nossa, mas deixa eu revisar a intuscepção aqui, deixa eu reler tudo de intuscepção, deixa eu reler tudo de ultrassom. Não. Você errou por um desses motivos. Se você errou por um desses motivos, o que você tem que fazer é revisar com base nesses motivos. Você não vai ficar lendo aqui a resolução inteira para entender a fisiopatologia da intuscepção, as causas mais comuns de intuscepção. Beleza, no início do seu estudo, os primeiros 3 dias do seu estudo, você pode fazer isso. Mas depois você precisa passar a ser um pouco mais ágil, porque senão o seu volume de questão vai acabar ficando baixo. Pedro, mas eu gosto de ler a resolução, né?
tudo bem, você tem que se conhecer, você tem que ver o que funciona para você. O que funciona para mim é isso aqui, uma questão, um erro, um conceito pontual. Agora vamos voltar para uma outra questão de fluxograma, né? Unicamp 2026, menina de 2 dias, nasceu a termo, 40 semanas, adequado para a idade gestacional, está assintomática em aleitamento materno exclusivo e exame físico é normal. Alojamento conjunto. Antecedentes: mãe com teste rápido para sífilis, reagente com 12 semanas de gestação, teste não treponêmico, né, VDRL, reagente 1 para 512. Gestante parceiro adequadamente tratados. Opa, ponto importante. Por que a questão está te dando isso aqui? Porque ela é uma questão de fluxograma da sífilis congênita. Que antibiótico que você vai dar para essa criança? Ou você não vai dar antibiótico? O que você vai fazer? Lembra de qual que é o primeiro passo? Se a mãe foi adequadamente tratada ou se ela não foi adequadamente tratada. E depois você pensa se o neném está sintomático, se o VDRL é mais do que 2 vezes, maior, tudo isso. Mas lembra disso, é um fluxograma. Então, se você errar essa questão, você não precisa estudar sífilis congênita de novo. Não. O que você precisa estudar, se você errar essa questão, é, ok, deixa eu olhar em qual ponto do fluxograma eu errei e com base nesse ponto do fluxograma eu vou, pouco a pouco, guardar. Entendeu? Eu vou guardar várias situações diferentes, mas é um fluxograma, as possibilidades aqui são limitadas. Aí vamos lá, nasceu a criança. No dia do parto, teste não treponêmico reagente 1 para 32, né? Fala aqui que ela foi adequadamente tratada, então. E o da criança ficou 1 para 8, ficou menor do que o da mãe. Então veja, aqui caiu as diluições, eu tô fazendo radiologia, já nem lembro mais quanto que cai essas diluições aqui para falar que foi bom, mas caiu bem, né? De 512 para 32. Aí o da criança aqui foi 1 para 8 e falou que foi adequadamente tratado. Então essa criança tá bem, né? Provavelmente, deixa eu ver, ó. Assintomática, rarararara. Considerando que o TNT da criança é reagente 1 para 8, isso aqui pode vir da mãe. A informação que faltou aqui é se a criança... Aqui, ó, não, tá aqui, ó, a informação. Ela tá assintomática, que é o outro ponto do fluxograma. Então você tem que saber o quê? Toda vez que você for responder uma questão de fluxograma. Quais que são os passos do fluxograma? O que importa para mim? Saber o VDRL, saber se a mãe foi adequadamente tratada e saber se a criança está sintomática ou não. Já não lembro mais a sequência, mas eu sei que são essas coisas que você tem que lembrar. Então, qual que é a conduta aqui? Aqui tá tudo bonito, né? A criança está assintomática, a mãe adequadamente tratada e o VDRL está pequeno. Então, a conduta é, sei lá, acompanhamento clínico. Sei lá, VDRL seriado. Olha lá, alta com segmento ambulatorial e repetir teste não treponêmico. Aqui está como errado porque a gente ainda está melhorando a correção das questões abertas, mas, na verdade, eu acertei essa questão, né? Acompanhamento clínico eu acredito que seria aceito aqui. Tratamento materno adequado, teste não treponêmico, comparação, ok. Cheguei ao negócio bonitinho. E acompanhamento clínico sorológico ambulatorial como conduta isolada, descartando antibiótico terapia usando complementares invasivos. Sim, qual que é o outro ponto aqui que é importante? Ó, fluxograma, sífilis congênita, que você tem que saber. Você vai vir aqui nesse fluxograma, se você tiver errado, e aí com base nesse fluxograma aqui você vai tomar a sua decisão. Você vai falar assim, pô, beleza, agora é a hora de eu aprender o tratamento de sífilis congênita. Se eu errei, aí o que você vai fazer? Você vai abrir esse fluxograma, você vai colocar ele do lado da sua questão e vai, todas as vezes que você errar uma questão dessa, você vai, ó, a mãe foi adequadamente tratada? Foi. Teste não, o teste não treponêmico da criança, pelo menos 2 diluições do mágico materno? Não é. O exame físico é normal? É, né? A criança é assintomática. Olha lá, exposta a sífilis, sem necessidade de tratamento imediato. Beleza? Sem mistério, então vamos continuar. Paciente de sexo feminino, 23 anos de idade, anemia fosforme, hemoglobina basal de 7 gramas por decilitro, antecedente de transfusões desde a infância. Comparece na emergência com dispneia torácica. O exame físico... Beleza, a hemoglobina dela agora tá 5.2, 7... Dispneia torácica deve ser uma questão de síndrome torácica aguda. E aí que no caso essa paciente, né, com essa queda de hemoglobina, ela vai precisar de transfusão. Foi indicada a transfusão de 2 concentrados demais. Qual é a técnica que deve ser utilizada com este hemocomponente além da filtração? Então veja que essa questão é uma questão que sai um pouco ali dos fluxogramas, né? Se procurar isso aqui, você não vai achar um conjunto de regrinhas e tudo mais, e nem ela é uma questão muito diretona que pergunta assim, tipo, o que essa paciente tem? Não, é tipo, qual é a técnica que deve ser usada com este hemocomponente além da filtração. E aí aqui a sacada que você tem que ter é pegar uma informação do enunciado, que é o quê? O fato de que essa paciente já teve transfusões desde a infância e lembrar o quê? Que essa paciente tem uma chance maior de fazer aquelas reações lá, né, contra o sangue que ela recebe, reações do ABO, reações RH, enfim, aqueles vários fenótipos, e com isso, as pessoas que recebem transfusões múltiplas desde a infância precisam de fenotipagem estendida. Então veja, aqui você precisa pegar uma pista específica do enunciado e raciocinar, e pensar um pouco mais em cima dela,
para chegar à conclusão de que a fenotipagem estendida é o método correto. Quais são os motivos possíveis aqui para você errar? Ou você absolutamente não sabia, e aí você vai querer falar de irradiação, de leucodepressão e tudo mais, você tem que entender o motivo, né? Se você marcar aqui a alternativa errada, você tem que entender bem o motivo do seu erro, e aí vai falar de doença de enxerto hospedeiro, filtração, né? Que, enfim, já estava indicada, lavagem com solução salina, por que é, por que não é, mas existem poucos motivos para você errar. Essencialmente aqui, tinha uma informação que você não sabia e agora você sabe dessa informação, né? E aí você vai acrescentar essa informação, por exemplo, em pacientes que recebem transfusões cronicamente e tudo mais, você vai fazer a fenotipagem estendida, mas uma vez que você adquiriu essa informação, ela está dentro da sua cabeça. Você não precisa revisar necessariamente, ficar lendo resolução, gastar 10 minutos vendo bem a resolução. Não é que você não precise at all, assim, tipo, pô, beleza, então, vou começar a pular todas as resoluções. Não, não é isso. Mas o que é importante para você nesse momento é você ser capaz de identificar o motivo para o seu erro naquela questão. Você pensar assim, tá, beleza, mas por que eu errei? Deixa eu tentar colocar em uma linha, colocar em uma frase aqui por que eu errei. Foi por isso. Eu não posso errar de novo por esse mesmo motivo. E é dessa maneira que você vai conseguir revisar bem as coisas. Agora, para fechar, uma questão do nosso simulado autoral do Prisma, que aconteceu nas últimas semanas, estava disponível gratuitamente para todo mundo, incluindo também os nossos assinantes. Se você quiser testar na nossa plataforma, você tem 2 dias sem nenhum custo. É só abrir pelo QR Code que vai aparecer aqui na tela e se cadastrar para você poder testar a plataforma por esses 2 dias. Mulher, 38 anos, portadora de lúpus em uso de hidroxicloroquina e prednisona, é internada para tratamento de surto lúpico com aumento de proteinúria e artrite. No dia 3, cefaleia holocraniana de forte intensidade, início súbito, seguida de rebaixamento progressivo do nível da consciência. Ao exame, está com a PA 138/88, frequência cardíaca 102, afebril, pupilas isocóricas fotorreagentes, sem déficit motor focal evidente. Fundo de olho com papiledema bilateral. Laboratoriais, 98 mil plaquetas, INR 1.1, anticardiolipina IgG positivo em título alto. Realizar tomografia. Qual a conduta terapêutica mais adequada para esse paciente? Qual que é a conduta aqui nessa situação? Você não sabe qual que é o diagnóstico, você tem que saber qual que é o diagnóstico, e depois do diagnóstico você dá a conduta. Então essa questão tem 2 passos. Primeiro você tem que ser capaz de raciocinar, olhar para essa paciente e chegar ao diagnóstico. Isso é um passo, portanto, isso é um motivo possível de erro também nessa questão. E aí, beleza, uma vez que você chegou a esse diagnóstico, você tem que saber tratar essa paciente. O paciente está com cefaleia, lúpus, né, estado procoagulante, anticardiolipina IgG positivo, que fala a favor de eventos trombóticos barra embólicos, né, o estado de hipercoagulabilidade, e aí aqui nessa tomografia a gente vê o sinal da corda, né, você vê o seio transverso aqui preenchido indicando uma trombose venosa cerebral. E aí qual que é a conduta para a trombose venosa cerebral? Anticoagulação, certo? Primeira conduta. Não é trombólise, porque a trombólise vem depois da anticoagulação, se você anticoagular e não resolver, antiagregação não vai fazer nem cosquinha, e craniectomia não, o paciente não está com sinal de hipertensão intracraniana, enfim, apesar desse papiledema, a suspeita aqui não é tão forte de que ela vai estar com a hipertensão intracraniana nesse momento, né? Não está com a tríade de Cushing, enfim. Daí beleza, o que você tem que entender? Que se você errar essa questão, existem poucos motivos para você errar, ou você não identificou que era trombose venosa cerebral, ou você não sabia tratar a trombose venosa cerebral. Uma vez que você identificar esse motivo, pronto, está resolvido. Você revisou a questão, entendeu? Você não precisa, não, porque aí eu vou ler a resolução toda e tudo mais. Não, é uma questão, um aprendizado. É um problema se você quiser ler, se você tiver tempo para isso? Não. Só que você não pode adotar isso como regra. Você não pode gastar 20 minutos por questão para revisar, beleza? Existem formas mais úteis e mais objetivas para você fazer essa revisão. E essas formas vão te ensinar mais, elas vão te dar mais resultado e vão permitir que você aumente o seu volume de questões. E é isso que a gente faz aqui com as habilidades do Prisma. Identificou o diagnóstico de trombose venosa cerebral a partir da associação entre o quadro neurológico e os fatores de risco? Sim. Indicou anticoagulação como terapia de primeira linha? Sim. Diferenciou a anticoagulação plena da trombólise endovascular, com base na indicação da trombólise só para casos refratários? Sim. Pronto, acertou a questão. Pedro, não sei. Tá, beleza. Entra aqui, vem, pilar tratamento farmacológico inicial da trombose venosa cerebral é anticoagulação. Ok, por que não serve antiplaquetário? Por causa disso aqui. Se o paciente tiver uma transformação hemorrágica, isso aqui já caiu em R+, da USP, acho que já caiu no R1 também. O que você faz na anticoagulação? Mesmo se o paciente tiver transformação, você vai manter a anticoagulação. Isso aqui é interessante, é importante. Aí você vai acrescentando esses flashcards, depois isso está na sua revisão espaçada. Não existe nada, não existe nenhum cursinho, nenhuma plataforma que direcione tanto a sua revisão quanto o Prisma. E por isso eu te convido para fazer parte. Novamente, o QR Code está aqui disponível. Eu espero que você tenha aproveitado esse vídeo, eu espero que você aplique isso no seu dia a dia. E se você quiser fazer parte do Prisma, quiser revisar a partir de agora,
fazendo as questões, dando esse gás final para as provas aí, faltando 4, 5 meses para suas provas, junto com a gente, conte conosco. Nosso algoritmo está à sua disposição para que você seja capaz de fazer as questões com agilidade e com muita acurácia, com muita precisão. Por quê? Uma vez que você me falar que você errou aqui porque você não identificou que era trombose venosa cerebral, amanhã vai aparecer para você uma outra questão cobrando essa mesma habilidade, e não uma questão aleatória qualquer de cefaleia com sinais de alarme. A gente se vê no Prisma. Até lá!